Muito boa noite, sejam muito bem-vindos à edição desta sexta-feira, dia 24 de janeiro de 2025, aqui do Cidadania SA. Temos muitas notícias hoje para vocês, utilidades públicas e algumas outras coisinhas. Como todas as noites, comigo aqui, Alice. Alice, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Jaime. Boa noite, pessoal. Vamos começar com uma notícia sobre a reunião do Lula com o ministério dele. Ah, a notícia é: o governo quer reduzir impostos de importação para baratear alimentos. Segundo o ministro Rui Costa, ao facilitar a importação desses alimentos, o governo contribuiria para aumentar a oferta do produto e, por consequência, a queda do preço. E daí o que ele afirma? Ele afirmou nesta sexta-feira que o governo estuda a possibilidade de reduzir o imposto de importação de alimentos que, por algum motivo, estiveram mais baratos no exterior que no Brasil. E, ao facilitar a importação desses alimentos, o governo contribuiria para aumentar a oferta do produto e, por consequência, a queda do preço. O que você comenta sobre isso? O pessoal do mercado interno vai arrancar a cueca pela cabeça, mas faz algum sentido, porque eles fazem a especulação de preço muito isso. A gente viu quando teve as enchentes no Rio Grande do Sul, que os caras falaram que o arroz tinha acabado, não tem quase arroz, vamos jogar o preço lá em cima. O Lula falou, não tem arroz? Então eu vou importar o arroz. Então os caras falaram, não, calma, achamos arroz, tem arroz aqui. Olha, apareceu o arroz. E aí não teve mudança no preço. Mais aspas aqui para o Rui Costas. Não tem explicação. Rui Costa, perdão. Não tem explicação para o preço interno estar acima. Todo produto que o preço externo estiver menor que o interno, vamos atuar. O preço se forma no mercado. Se tornarmos mais barata a importação, vamos ter atores do mercado importando e vão ajudar a baixar o preço do produto interno. É isso. O Lula está muito preocupado, o Lula e a galera dele está muito preocupada com essa questão de alimentação. A gente já falou, acho que umas, duas vezes sobre isso essa semana, porque é onde as pessoas vão perceber se o governo funciona ou não. O povo percebe ali, é no mercado. É a hora que vai comprar comida, que vai comprar o alimento para pôr na mesa. É ali que ele percebe, oxa, o cara tá governando pra gente aqui porque diminuiu o preço. Não, tá mais caro, nossa, aumentou tal. E eles falaram também da redução de taxa do Vale Alimentação, que deve ajudar a diminuir o preço dos alimentos. Ele falou o quê? Que diria que o carro-chefe, para resumir, é que o presidente pediu para que deem uma lente de aumento, foco maior na hora de definição de políticas públicas já existentes, disse o Rui Costa. Entre essas iniciativas, ele apenas mencionou mudanças nas regras de Vale Alimentação e Vale Refeição, como haviam sido divulgadas pelo Haddad. Qual é a ideia? Eles querem avançar com a portabilidade dos tickets refeição e alimentação, o que poderia baratear a taxa de 1%, de 1,5% a 3% cobrada pelas administradoras dos cartões. O ministro informou que o governo federal estuda a regulamentação da Lei 14.422, sancionada há 3 anos, que mudou o Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, e cria a portabilidade. O que é isso? Por meio da qual o trabalhador poderá escolher a empresa gestora dos tickets, atualmente definida pelos recursos humanos de cada empresa. Então, eles estão trabalhando realmente para tentar baratear o preço do alimento, porque é uma coisa que é muito importante e pode definir muito na eleição de 26, Alice. Com certeza. Vamos aguardar quais medidas que realmente eles vão tomar. Agora vai uma notícia bastante triste, histórica, né? Mulheres eram forçadas a engravidar em fazendas de reprodução de escravizados. Bebês tirados das mães assim que nasciam eram vendidos. Homens eram explorados como reprodutores. A investigação foi feita com apoio do Pulitzer Center. Um dos aspectos menos conhecidos da escravidão no Brasil é também um dos seus lados mais sombrios, a reprodução sistemática de pessoas escravizadas. Mulheres eram forçadas a engravidar continuamente, enquanto homens, os mais fortes e saudáveis, eram colocados na posição de reprodutores. Os bebês ficavam pouco tempo com a mãe e logo eram negociados pelos senhores de escravos como mercadoria. Exatamente como funciona hoje uma fazenda de criação de gado.
Assim vai mais uma descoberta histórica que nos envergonha, né, Jaime? É o tipo de coisa que faz embrulhar o estômago, né? Igual como aconteceu em Nova York, quando acho que um pigmeu da África foi exposto numa jaula, como se fosse um animal estranho, assim, é um tipo de coisa. E aqui eles faziam fazendas de reprodução igual tem de gado, de carneiro, de porco, dos escravos, dos escravizados, né? Não dos escravos, dos escravizados. Falando aqui, ficavam um pouco tempo com a mãe os bebês e eles já eram vendidos igual gado. Quem que foi atrás disso? O grande Laurentino Gomes, que tem a trilogia de livros sobre a escravidão e outros livros sobre a história do Brasil. Se você não conhece o Laurentino, vá atrás, porque ele é muito bom. Ele encontrou pelo menos duas dessas fazendas, uma delas em Remígio, na Paraíba, e a outra em Bangaratiba, no Rio de Janeiro. Ele acredita que havia muitas outras espalhadas pelo interior do país, mas que acabaram desaparecendo aos olhos dos historiadores. Abre aspas para ele. Essa é uma prática muito camuflada no Brasil, muito dissimulada, mas que permeou todo o sistema escravista. Ai, 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 eu vou te falar um negócio. Localizada na região de Campina Grande, a segunda maior cidade da Paraíba, a fazenda de Remígio é conhecida até hoje pelos moradores do entorno como a Maternidade. Lá era o lugar em que as escravizadas de Francisco Jorge Torres, um português, se mudou para o Brasil no início do século XIX e fez fortuna com a criação e venda de pessoas iam para dar à luz os bebês que depois seriam comercializados por ele. Pelo menos 100 crianças tiveram esse destino. Além de servir para a reprodução de pessoas, o local funcionava também como fazenda de criação de gado e curtume. E eu li aqui uma reportagem da Pública, quem quiser ler a reportagem inteira está lá na Pública, que esses senhores eles faziam uns buracos para acompanhar o que estava acontecendo lá, para ouvir o choro do bebê quando nascesse, para não correr o risco da mulher fugir com a criança, né? Então, assim, é o tipo de coisa que é para embrulhar o estômago. Tem as fotos aqui da fazenda de Remígio. O dinheiro justifica tudo, né? Então, assim, quem quiser ler mais, porque realmente é para lascar aqui, fala dos homens reprodutores, como o cavalo, como o gado, aqueles mais fortes, né? Mais parrudos, eram os reprodutores e faziam filhos com as escravizadas. É de lascar isso aqui. Tem tanta coisa para ser descoberta ainda e tanta coisa para ser punida nisso aqui. Tem envolvimento dos Estados Unidos, obviamente, né? Mas leiam lá na pública, tá? Senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando isso aqui é para embrulhar o estômago. O ser humano é um lixo, Alice, ainda mais quando o dinheiro está envolvido. Infelizmente, sempre descobrindo coisas novas e coisas muito ruins. Falando em coisas ruins, é uma dessas notícias que são pouco divulgadas, que a gente já comentou. Muito se fala das coisas que ocorrem aqui no Sudeste, no Sul. Essa é uma notícia que vem do Pará. Orçamento para educação indígena no Pará tem corte de 85%. Valor para a implementação da educação escolar indígena em 2025 é menor do que um quarto do prêmio do Big Brother. Olha a Olha que comparação. beleza. Há mais de uma semana, indígenas de vários povos ocupam a sede da Secretaria de Educação do Pará, SEDUC, pedindo a revogação da Lei 10.820 de 2024, sancionada em dezembro. De acordo com os indígenas, a nova legislação representa insegurança jurídica ao não mencionar o funcionamento do sistema de organização modular de ensino indígena. A SEDUC, por meio de notas para a imprensa, nega que a legislação resultaria em mudanças no ensino. Porém, a equipe de reportagem do Amazônia Vox apurou os números que constam na Lei Orçamentária Anual de 2025, aprovada na Assembleia Legislativa no ano passado. Os números mostram que no orçamento da SEDUC, na página 521, a única menção ao tema consta na subfunção Implementação da Educação Escolar Indígena e tem destinado para todo o ano o valor de 500 mil. A verba é 85% menor que o destinado para este item em 2024. Que maravilhoso para a educação e principalmente para o povo indígena, né, Jaime?
Em relação ao orçamento do Estado para esse ano, tá? Aprovado pelo Poder Executivo, aprovado pelo Legislativo, o valor para a educação indígena na SEDUC representa 0,001%, que é de cerca de 48 bilhões, o orçamento do Estado para esse ano. Se você for para a Secretaria de Educação, o valor para a educação indígena fica em 0,005% do total de 8,6 bilhões. Então, são 8,6 bilhões para a educação do Estado e desse valor, só 500 mil para a educação indígena. Para efeito de comparação, ainda que a população indígena seja maior no estado do Amazonas, né, que é ali do lado, o Amazonas possui um orçamento para 2025 de 27,6 milhões de reais, o que representa um valor 55 vezes maior que o do Pará. E aqui tem um professor falando, é uma tristeza, o professor indígena, o Marcelo Borari. O impacto financeiro é significativo e parece ser uma estratégia do governo. Não parece, querido. É uma estratégia para sucatear a educação indígena, que já é precária devido à falta de apoio do Estado. O Borari é mestre em educação escolar indígena e atua no SOMEI há 10 anos na região do Baixo Rio Tapajós. Ele ainda critica as condições de trabalho da classe. Presta atenção, se essa galera, e a galera geral, tá bom? Se no Brasil já não se investe na educação das pessoas consideradas por essa gente, os normais, que é o pessoal deles, assim, você acha que eles vão investir na educação dos povos originários? Fala para mim. Nunca, nunca vão investir. E aqui tem mais coisa, também está na pública, uma reportagem muito importante. Aqui fala da tecnologia, do sucateamento dos lugares. Aqui tem os indígenas lá na ocupação. Isso é muito importante. A reportagem é da Ayla Tapajós, lá na pública. Vão lá, eu vou deixar esses dois links da pública. A próxima também é da pública. É muito importante vocês passarem lá para dar uma olhada, porque esse tipo de coisa, infelizmente, dificilmente aparece nos jornais normais e são coisas muito importantes, muito importantes, pois eles estão há 8 dias ocupando lá por um direito deles e o governo nada faz. O governo do estado do Pará, né? É isso, Alice. Mais uma notícia bonita. Hoje tá Totalmente. bom, hein? E inclusive na reportagem ele comenta o quão desmotivador é ser professor nessas condições. Não tem, No Brasil, né? acho que a gente de São Paulo nem consegue imaginar a condição que ele passa lá, né? É E aqui terrível já não é isso. grandes coisas, né? Exatamente. Bem, vamos falar de alguma coisa que está voltando por causa desse clima maluco que nós estamos vivendo. Porque parece que a gente tá em Mordor, né? Que tá um É. calor dos infernos. E com o calor vem o quê? Vem a dengue. Então, Suor. temos uma Mas reportagem sobre o sul, sobre Florianópolis, que normalmente tem um clima supostamente mais ameno. A reportagem é o seguinte: perdemos o clima como aliado. Dengue se espalha pelo Brasil e desafia sistema de saúde. Temperaturas altas e ondas de calor fazem doença avançar por todo o país e representam um risco ainda maior para o futuro. Estamos perdendo o clima como um aliado aqui no Sul, diz a médica Ana Cristina Vidor, sobre a batalha do Brasil contra a dengue. Como gerente da Vigilância Epidemiológica, divisão responsável por detectar e prevenir o espalhamento de doenças transmissíveis da Secretaria de Saúde de Florianópolis, Vidor tem visto de perto a doença avançar pelo território nacional. Antes de 2010, nós contávamos o número de focos e não enchíamos os dedos das duas mãos. Não teve dengue transmitida em Florianópolis até 2014. A gente investigava os casos de maneira artesanal e intensiva. Não era uma doença daqui, diz ela. Só que isso mudou e que você comenta sobre o que aconteceu, Jaime. então, isso mudou por alguns motivos que eu vou falar daqui a pouco, mas o ponto é, estão aparecendo casos em cidades onde nunca teve, e as pessoas, os médicos, o sistema de saúde mesmo, não sabe como lidar com isso. É o que ela fala aqui na reportagem em algum ponto, que é tudo novo.
Eles não sabem, eles não dão conta. Para o país, o ano passado foi ainda pior do que só para Florianópolis, obviamente, Santa Catarina, né? Mais de 6,6 milhões de casos prováveis, número sem precedentes, que representou um aumento de 300% em relação a 2023. Ainda em 2024, 6.103 pessoas morreram da doença, superando as mortes por Covid-19. Então aí você tem o quê? Todo mundo sabe, né? Eu acho que todo mundo sabe, principalmente o pessoal aqui de São Paulo, que a gente vive com a dengue. Água parada, calor, choveu, esquenta pra caramba. A temperatura ótima pro mosquito é de 18 a 33 graus. Então, antigamente, né, a gente tinha as mínimas menores do que isso. Então, não era propício para ele. E, inclusive, a questão da altitude, que ele fala aqui, que começou a aparecer casos no alto de Minas Gerais, no Planalto também, coisa que nunca tinha tido. Então, assim, o aumento da temperatura está acabando com o negócio de ter dengue em tudo quanto é lugar. E aqui ele fala que antes a gente tinha espaços, né, entre os picos. Ele falou que de 21 para cá não tem mais, tá tudo grudado, não tem mais. Ah, teve uma epidemia e aí deu um tempo, e depois teve outra. Não, tá tudo um. Não tem mais break entre as epidemias, vamos dizer assim. E estudos de laboratório mostram que se a temperatura sobe 1 grau Celsius, o ciclo de vida do bicho diminui em 2 dias. Se em média demora 10 dias para o mosquito chegar à fase adulta, passa a demorar 8 a cada 1 grau que aumenta a temperatura. Entendeu? Então, o aumento da temperatura vai gerar cada vez mais o quê? Mais mosquitos. Então, assim, água parada, aumento da temperatura, mobilidade urbana, ele fala também, porque às vezes você tem o quê? Uma pessoa, como a gente se desloca muito, você pode estar infectado, não saber, aí você viaja, transmite, é um Deus nos acuda, basicamente o que eles estão falando aqui. Deixa eu ver o que mais que tem para falar. Olha, o cara abre aspas aqui para o Barcelos, que é um dos pesquisadores. Ele falou que o Aedes já chegou à zona da mata em Minas Gerais, que eu estava falando, e áreas do Planalto. Abre aspas para ele. O padrão que vemos é a expansão cada vez mais para o sul, porque o sul não tinha dengue, né? Antes a dengue se concentrava praticamente só em São Paulo. Em 2000 começa a pegar o Planalto do Paraná. E desde então está indo mais para o sul, chegando ao Rio Grande do Sul. Por quê? Com as temperaturas mais altas. Então, esse calor maldito, essa oscilação de temperatura, chove pra caramba, aí faz um calor desgraçado, é um ambiente propício para o nosso querido Aedes aegypti. Então, é o que ele falou aqui, ó, epidemias grudadas, 22, 23 e 24, não teve espaço entre as epidemias, foi uma atrás da outra. E vai morrer gente, e é isso aí. E ninguém tá nem aí. Antes botava a culpa no El Ninho, né? Lembra? Era sempre o El Ninho. É o El Ninho, que tá quente, tá chovendo pra caramba. Ninguém sabe que chove, né? Em janeiro, que faz um calor desgraçado. Então, para quem estava se perguntando, é por isso que tem um mosquitinho na nossa capa lá, porque a dengue vai ser cada vez pior. Ele falou aqui, é que eu perdi. Tá na pública essa também, tá, pessoal? Quem quiser olhar lá, uma projeção para 2030. É que tem muita coisa, eu não sei onde foi parar isso aí. Que deve chegar a 53% do território nacional com casos e focos de dengue até 2030, 2050, perdão. Aqui, ó. Para 2030, caso a temperatura média do planeta continue aumentando, porque vai continuar aumentando, não está sendo feito nada em relação a isso, 50% dos municípios passam a apresentar risco alto ou muito alto das arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti, de acordo com a estimativa antecipada com exclusividade à agência pública. Em 2050, serão quase 53% dos municípios. Então, mais uma matéria que está na pública, vão lá, leiam, é muito importante isso aí também. Só tem coisa boa hoje, hein? Vamos fechar com uma ótima, Alice.
Só fechando a sua notícia, é mais um motivo para nos preocuparmos muito com essas mudanças climáticas, né? Enfim, vamos lá. Então, vamos falar do nosso amigo lá da América do Norte, O Laranjão, chama de Laranjão. o nosso amigo Laranjão. México constrói abrigos temporários e já se prepara para deportações em massa. Cerca de 5 milhões de mexicanos estão vivendo nos Estados Unidos sem autorização, de acordo com dados recentes. Já se preparando para um possível fluxo de mexicanos retornando ao país diante da promessa de deportações em massa do novo presidente dos Estados Unidos, autoridades mexicanas começaram a construir abrigos gigantes em Ciudad Juárez, uma das maiores cidades do país. O funcionário municipal Henrique Licon disse que os abrigos temporários em Ciudad Juárez terão capacidade para abrigar milhares de pessoas e deverão estar prontos em questão de dias. Mas é uma coisa que já está acontecendo, já estão sendo deportados muito rapidamente e muita coisa ainda vai rolar, né, Jaime? Pousou um avião hoje em Minas Gerais, né? Com os brasileiros. 88, 53, não lembro o nome. Mas já chegou gente aí. Espero que eles tenham voltado no Trump, sabia? Eu espero realmente que eles tenham apoiado. Voltado não dá, né? Eles não podem votar, mas tenham apoiado o Trump, porque é maravilhoso. Assim, o plano do governo é preparar os abrigos em 9 cidades do norte do México para receber essa galera. A estimativa é de 5 milhões de mexicanos ilegalmente nos Estados Unidos. Eles, os especialistas, eu ouvi um monte de gente hoje, eles acham que não vai devolver toda essa galera, porque vai custar uma grana miserável e vai demorar. Mas eles acham que uma boa parte vai ser, sim, deportada. E desses 5 milhões, 800 mil são de lugares muito pobres, do centro e do sul do México, onde tem muita violência, né? E é por isso que eles fugiram para lá. Tá? Só que tem muita coisa que a gente não está levando em consideração. A gente está falando muito dos mexicanos. E assim, eu vou dizer tudo bem, entenda o que eu vou falar. Tudo bem porque é ali do lado, né? Você tem os Estados Unidos, você tem o México, você fazem fronteira. O cara vai atravessar a fronteira e vai estar no país dele. Tá, mas e o resto? Os haitianos, os porto-riquenhos, o pessoal da Venezuela, todas as outras nacionalidades aqui da América Central, da América do Sul, o México já falou, compreensivelmente, falou, não dá, hein? Não dá para a gente receber essa galera toda, não. A gente já está criando um monte de abrigos aqui para os nossos mexicanos. Você sabe o que a gente vai ter? Perdão. Nós vamos ter campo de concentração. Igual a gente tinha com os refugiados lá, na Síria, todos aqueles lugares lá. Que a gente não quer essa galera. Eu acho, pode soar um pouco polêmico, eu acho que um país tem o direito de falar, ó, você está aqui ilegalmente, então você não pode ficar aqui, tá bom? Ok, tá? Eu entendo, mas discordo. Mas existem maneiras humanas de você fazer isso. Não é tacando como se fosse gado. Tipo, vai embora daqui. Ah, para onde eu vou? Foda-se, não me importa para onde você vai, eu não quero você aqui. Não, podia fazer humanamente, sabe? Também vi outra reportagem hoje, que já tem canteiro de obra parando, tem restaurante que não está funcionando. Por quê? Porque as pessoas estão com medo de trabalhar. Porque elas acham que elas vão chegar no trabalho e vai ter lá como é que é, o czar das fronteiras esperando para prender e mandar embora. Então, assim, é respaldada pela lei essa medida do Trump? Ok, mas não dá para fazer humanamente? Será que não dá para conduzir judicialmente direitinho as coisas e falar, ó, você está ilegal, meu filho, vem, vamos dar um jeito de você voltar para sua casa? Aqui você não pode ficar. Ah, mas lá onde eu moro é uma desgraça. Mas tudo bem, vamos ver outro lugar para você? Aí você vai falar, porra, já vai fazer isso com 5 milhões de pessoas? Meu irmão, ninguém mandou ser presidente do negócio, filho. Você quis ser presidente, não quis? Só quer roubar, não pode falar. Você só quer ajudar a sua galerinha lá, o nazista e o outro tonto lá também? Então, assim, quer ser presidente? Pô, não consegue trabalhar, não consegue. Como é que ele vai trabalhar com o governo do México se ele fala um monte de bobagem? Como que ele vai trabalhar com os governos da América do Sul se ele só fala merda?
Ele ameaça todo mundo. E assim, o que, que ele falou? Imigrante é tudo bandido, estupradores das nossas meninas, tudo vagabundo. Então, assim, cara, eu não sei. Eu não sei para onde a gente vai, Alice. Eu não sei para onde o mundo vai com esse retardado, quando retardado não pode falar, com esse mau caráter, porque ele não é retardado, não tem nada de retardado, me desculpe, por esse mau caráter, sem vergonha, na presidência do país mais bélico do mundo. Ele está ferrado. Bem, amanhã é aniversário da cidade de São Paulo, né? Ah, então é feriado aqui, e tem alguns eventos. E um evento que a gente quer destacar é a exibição do filme Ainda Estou Aqui, lá no Centro Cultural São Paulo, na Rua Vergueiro, número 1000, lá na Liberdade. Esse vai ser às 19h30. São 150 ingressos, só que você tem que chegar uma hora antes, ou seja, tem que chegar muito antes, né, para conseguir o ingresso. Aconselhamos muito a assistir esse filme, né, extremamente necessário. Só que a gente quer fazer uma conexão desse filme com uma outra notícia que o Jami vai falar. Então, não espera esse negócio para ir de graça. Se você tem condições, pega o seu dinheirinho, vai no cinema, vai assistir. Deixa isso daí para quem não tem dinheiro, quem não tem condições de ir. Deixa a galera ter a chance de assistir o filme. E assim, é brincadeira, né? Que a Fernanda tá concorrendo ao Oscar de melhor atriz e já teve gente que foi lá xingar a moça lá do Emília Pérez, como é que é o nome dela? Carla Sofia Gascon. A Gascon, isso mesmo, que era uma mulher trans e já foram. É engraçado, porque não foram xingar a Demi Moore, a outra moça lá do Anora e a outra que eu não lembro quem é. Não, foram xingar e ofender quem? A mulher trans, né? Vocês também, vocês não valem nada, né? Porque não foram xingar a Demi Moore. Não tinha que xingar ninguém, tá bom? Não tinha que xingar ninguém. Tanto que a Fernanda fez lá uma postagem no Instagram dela, pedindo, pelo amor de Deus, para não ofender. Porque essa moça foi super simpática com ela. Ela contou a história lá, que ela foi numa festa, foi convidada para uma festa, um monte de gente, um monte de ator e atriz famosa. E ela, né, brasileira, conhece muita gente. Esquece a Gascon? Gascon, Isso. né? Pegou, falou, vem comigo. Foi, apresentou para todo mundo. Aí inseriu a festa. Ou seja, ela falou, eu sou muito grata a ela, eu a amo. Vocês não podem fazer isso. E antes de eu dar boa noite para Alice, eu quero pedir desculpa de novo. Eu jamais deveria ter chamado o cara de retardado, tá bom? Me perdoem aí pela nossa falha. Alice, dá uma boa noite aí, um bom fim de semana para esse povo que nos assiste. Boa noite, pessoal. Muito obrigada por assistirem, prestigiarem, comentem, curtam o nosso canal. Se vocês tiverem sugestões, querem saber de mais alguma coisa, mas o que a gente sempre fala é: chequem as informações, busquem as informações, prestem atenção ao que vocês recebem como informação. Muito obrigada. Prestem atenção onde vocês veem as notícias, é isso que a Alice falou. Tenham mais empatia, tenham mais gentileza, é isso que falta no mundo. Uma boa noite de sexta, um ótimo fim de semana para vocês. A gente volta segunda-feira às 8 da noite. Assistam, eu ainda estou aqui sem eu. Leiam um livro que é melhor que o filme, provavelmente. Se informem, tenham gentileza e empatia com os outros. Um abraço, até segunda-feira.